Começou na passagem de criança para adolescente. Então, eu não diria que foi do nada, porque eu diria que foi quando eu comecei a perceber muitas mudanças em mim mesma. Quando meu corpo mudou, quando meus pensamentos mudaram, eu acho que isso interferiu muito aos meus pensamentos. Há mais ou menos uns 2 anos e meio, ela começou a apresentar uma crise de ansiedade muito forte. Ela começou a ter dificuldades de concentração, ela tinha situações de tristeza, ela se isolava. Ela começou, mãe, eu não tenho amiga, se sentir triste. Daí convidava alguém para vir lá em casa, mãe, eu não tenho, ninguém quer vir. Isso então foi deixando a gente bem triste, sabe? Ela era muito vaidosa antes de passar por essa crise. Então ela se pintava, arrumava cabelo, ia na frente do espelho, se olhava a roupa, fazia tudo de uma menina normal, sabe? E com essa crise que ela teve, infelizmente ela perdeu tudo. Quantas vezes eu dizia para ela, Rafa, vai pintar as unhas, Rafa. Pinta ela. Rafinha, se pinta, tu fica linda. Não, não quero. Não, não tenho vontade. Eu sentia assim que aquela ansiedade dela, aquela tristeza, ela dizia, mãe, eu vou pegar uma torta, mãe, eu vou pegar um doce, eu vou pegar uma trufa. E tipo, ela aumentou de peso. Eu passei por um período muito difícil, que foi de depressão, ansiedade. Na verdade, eu sofria de rejeição. Eu era muito excluída pelos meus amigos e já cheguei a sofrer bullying, sim. A causa de doenças mentais geralmente é multifatorial. Então nós estamos falando de fatores ambientais, fatores sociais, experiências de vida que a pessoa está tendo, enfim, uma série de questões que envolvem, né, toda a vida do indivíduo e que nesse momento, né, para que a gente possa definir o que causa uma doença mental, a gente não vai poder pegar um fator específico como a genética, mas vários em conjuntos. Agora, o que se sabe é que se eu tenho parentes, né, que têm uma determinada doença mental, é a obrigação que a pessoa fique pelo menos atenta se ela, por algum acaso, possa estar desenvolvendo algum sintoma, e aí tem que buscar ajuda, um profissional da área que vai poder orientar e que vai poder colocar isso de uma forma melhor. Nós tínhamos essa demanda antes da pandemia, mas ela não era tão significativa. E hoje nos chama a atenção porque houve um aumento muito grande disso. Mais de 50%, não, né? Mais de 50%. Muitos encaminhamentos para profissionais da área da saúde, principalmente psicólogos e logo para casos psiquiátricos, aumento de alunos com uso de medicações para ansiedade, muito que nos assusta. A gente procurou uma ajuda médica, onde o médico nos passou que então ela realmente estava passando por uma situação de crise muito forte, de ansiedade, e que ela precisava muito de ajuda. E que só os medicamentos que ela tomava não seria o suficiente, ela teria que ter uma ajuda, uma paciência muito grande da gente, ela tinha que ter um carinho especial, ela teria que ter um acompanhamento muito próximo, porque senão a situação poderia se agravar ainda mais. Eventualmente uma pessoa que está estressada, cansada, está com sintomas, por exemplo, de depressão, vai ter dificuldade de concentração, não vai conseguir desempenhar bem as suas tarefas, e isso tem que ser muito bem pensado para que o diagnóstico seja de forma correta. Ela começou a comentar com a gente que gostaria de trocar de escola, porque ela não tinha amizade. As notas delas a gente observou que começou a cair, ela tinha uma produção muito legal antes dessa ansiedade. Essa questão emocional deles estava interferindo na aprendizagem. Eles não estavam conseguindo focar, eles não estavam conseguindo se concentrar porque coisas mais importantes e emergentes estavam acontecendo na vida deles, que é a questão psicológica, né, a questão emocional. A gente mudou a escola. E no longo de 1 ou 2 meses, ela começou a apresentar o problema novamente. Então a gente sentiu que realmente ela não estava evoluindo. Alguma coisa ainda
estava errado ali, a gente tentando fazer de tudo, estava errado e ela não estava conseguindo dar uma reagida legal. Eu estudei em um colégio de freira um tempo atrás, porém lá eu não me sentia acolhida, era um ambiente assim com um clima pesado para mim e eu acho que isso acabou interferindo muito também no meu psicológico. Daí eu e minha família optamos por mudar. Aí depois aquele lance de pandemia, que tu não podia lugar nenhum, não podia restaurante, não podia sair, não podia ter amigos, não podia ver ninguém, e só em casa, isso agravou mais ela ainda. Porque antes, tipo, ela tinha amigos, ela ia nas casas, visitava, coisa assim, mesmo que fosse poucos, mas tinha, né? E com a pandemia tudo, tipo, se fechou tudo, né? A ansiedade aumentou sim, durante a época de pandemia. Eu acho que não ver os teus amigos, não ter essa conexão, não estar o tempo inteiro falando, porque além de a gente ir para a escola para aprender, a gente vai para falar com os amigos, para a gente viver socialmente, e a gente perdeu isso durante a pandemia. E na volta da pandemia, nós observamos que os alunos voltaram muitos com ansiedade, nervosos, alguns depressivos. Eu acho que em tempos atuais a pergunta que não quer calar é quem não enfrentou dificuldades ou quem não está enfrentando dificuldades. Eu mesma, como um exemplo disso, digo que enfrentei muitas dificuldades ao longo desse tempo, principalmente em tempos de pandemia. E ao chegar na escola, eu fui muito bem recebida, muito bem acolhida, tive experiências muito boas, tanto em relação de amizades, tanto em relação com as coordenadoras da escola. Quando nós falamos de formação humana e cristã, a gente remete ao primeiro e o segundo mandamentos que Jesus expressou: amar o próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. E o que significa isso? Que mesmo no mundo diversificado, com opiniões diferentes, nós, como papel de escola, nós temos o desafio de amar esses estudantes, amar a nossa sociedade e quem educa, ama, quem educa, cuida. E essa é a nossa missão de continuarmos esse legado de Jesus Cristo, né? Essa missão de Jesus Cristo, independente da cor, sexo, opção sexual, partido político, opção religiosa e outras opções tão diversas que a gente percebe hoje. O amor está acima de tudo, a educação está acima de tudo. E se é uma educação com amor, a gente vai saber conviver com todas essas diversidades. Os alunos, quando eles retornaram para a escola, nós observamos que eles tinham muitas dificuldades. E a principal delas era a interação, a socialização. Eles não conseguiam mais socializar, eles não conseguiam mais ter um relacionamento, eles se escondiam, ou era com capuz, ou era com os cabelos. Então eles não conseguiam mais ter esse relacionamento que eles tinham antes da pandemia. Então, aos poucos, enquanto escola, a gente teve que resgatar esses alunos. A gente fez muitas atividades para trazer eles novamente para dentro do círculo da escola, para tentar fazer com que eles voltassem a ter esse relacionamento que eles não estavam conseguindo. O La Salle Carmo foi fundado em 1908, vindo da origem lasalista de São João Batista de La Salle, e hoje, passados 114 anos da fundação, a nossa missão continua a mesma, que é a formação humana e cristã dos jovens, além da instrução de conteúdo, de preparar, enfim, para a sociedade atual, Enem, vestibular, enfim, do currículo. A nossa principal missão é trabalhar valores, cuidar da pessoa humana. E La Salle tinha umas expressões que estão muito vivas hoje entre nós. Uma delas é "Viva Jesus em nossos corações". E os alunos geralmente respondem "para sempre", né? Quando a gente fala em Jesus Cristo, a gente remete ao Evangelho de Cristo, que é o amor, a vivência do amor nas relações humanas, na relação comigo mesmo e também com Deus. Então, a escola, como instituição social, a preocupação: quem é esse aluno, nosso educando, esse sujeito do seu tempo, da sua educação, e que é o nosso bem maior. A gente diz isso sempre para a família, né? Quando a família opta por trazer o seu filho aqui à escola, está estabelecendo a primeira relação de confiança. Confia para nós o seu bem maior.
e nós recebemos o nosso bem maior, o aluno. Digo a você assim, nesses 35 anos de instituição, posso estar referindo a você que o Carmo é uma escola que acolhe não só os estudantes que demonstram situações de ansiedade, de depressão, e aí se você olhar a própria estrutura física da nossa escola, ela tem um formato de abraço, um formato de acolher. É a escola que visualiza a cidade, que visualiza o ser humano como sendo assim, ó, venha, entre que aqui você será acolhido. Quem vive no La Salle Carmo, quem já estudou aqui também tem presente o Parque em Criúva, onde que os jovens vão, ficam o dia todo, trabalham formação, trabalham relação, além de trabalhar conteúdos. O nosso desafio como escola é proporcionar momentos de vivência. E essa jornada de formação propicia. Também momentos de espiritualidade, nós temos a capela, enfim, tem vários movimentos, né, no dia a dia que acabam se expressando de forma real. Então a gente trouxe ela para a escola La Salle Carmo e 30 dias depois disso a gente começou a sentir que ela não estava legal. Teve momentos, sinceramente, eu e a Rose, a gente tinha medo até de perder a Rafaela, pela forma como estava andando. Sim, eu conheço muitas pessoas que passam ou passaram por isso e os relatos delas são tristes, são deprimidos e eu acredito que haja semelhança entre os casos alheios, assim, porque é sempre algo que motiva, sempre algo que interfere na vida, sempre existem traumas. Daí eu disse para a Rose, Rose, cara, a gente está sem rumo, a gente está triste, a gente não sabe o que fazer, vamos tentar pedir uma ajuda para a escola aí, para ver o que ela pode fazer por nós. E a gente veio aqui perdido. O que nós vamos falar, Rose? Puta, mais uma vez a Rafa com problema, será que vão ter que trocar de escola novamente, sabe? Hoje a escola, que sempre foi um espaço mais acadêmico, de aprendizagem, de cognição, hoje, além disso, ela é um espaço de escuta e um espaço de acolhida dessas necessidades. E a família vem buscar na escola essa orientação. Nós chegamos aqui, eu acho que a Solene e a Jane devem lembrar, a gente chorou, a gente trocou ideias, sabe? E eles só diziam pra gente assim, ó, calma, tudo se resolve. Nós vamos ajudar vocês. Que o mais importante de tudo isso é nós sabermos que o nosso papel é de acolhimento, é de olhar, é de ajuda, de carinho e, acima de tudo, de eles saberem que conosco eles terão uma visualização de esperança de sair dessa situação. Quando a gente teve esse apoio da escola, parece que deu uma injeção de ânimo, porque a gente chegou aqui acabados, a gente chegou aqui triste, desanimado. Aí tu via lá um WhatsApp no teu celular, a Solene, força, acredita. Então nós tivemos que resgatar os alunos e sempre com aquele olhar atento, carinhoso que a escola tem de acolhimento. E quando nós percebíamos alguma coisa diferente, estranha, nós alertávamos o SOI, a coordenação pedagógica, que é um grupo muito bom, que nos dá o suporte. E aí, então, a gente conseguia fazer um trabalho com esses alunos, com a família, porque muitas vezes as famílias também não sabiam como trabalhar esses alunos, não sabiam como fazer. Na verdade, o trabalho do SOI aqui na instituição, ele tem a ver com a percepção, acolhimento, com ideias de ajudar, auxiliar esses educandos, não só no aspecto pedagógico, mas também no aspecto socioemocional. Os professores devem ensinar seus alunos a bem viver. Bem viver, ou seja, no contexto atual, na realidade atual que nós estamos inseridos, nós precisamos viver com qualidade, pensando no próximo, na pessoa de cada estudante, para que eles possam ser felizes na sociedade, ou no meio e principalmente na escola onde ele está, ser um ambiente feliz.
E o La Salle Carmo, ele é muito expresso na sinergia das relações humanas, né? Então eu ouço com frequência e eu mesmo sinto isso, assim, há uma sinergia de relação, de vínculo, de diálogo, de encontro, né? Enfim, como pessoas. E muitos que são ex-alunos recordam muito dessas experiências, a sinergia de experiências legais, significativas que tiveram na vivência do La Salle Carmo. Além de preparar para ser um profissional do futuro, enfim, mas também essa memória marcante das relações humanas que estabeleceu aqui dentro. Temos já como tradição, eu até costumo falar, da tradição lasalista com a escola de vanguarda. O compromisso que se tem com o resultado, mas também as nossas crenças, as nossas convicções e, dentre elas, a proximidade com as famílias. Esse sempre foi, digamos, desde La Salle, né, a preocupação com aquele jovem que não tinha família, que não tinha estrutura. Isso ainda acontece 300 anos depois. E o jovem que tem família tem estrutura. Então essa estrutura, essa família também vem para dentro da escola. Quando eu optei mudar de escola, eu não tinha amigos. E daí eu adoro novas oportunidades, adoro conhecer pessoas novas, adoro ambientes novos e isso me incentivou a querer mudar. Então eu acredito que quando eu cheguei aqui eu consegui fazer amigos com facilidade e eles me acolheram muito bem. Acontecem fatos de conflito, por exemplo, ou uma situação de estresse entre os alunos, ou mesmo pessoalmente, tem algum jovem que não está legal. E aí o que acontece? A escola também tem esse desafio de ouvir. E para concluir, La Salle dizia que o educador lasalista, a escola lasalista deve centrar no aluno. Então, um olhar atento para cada jovem. Para cada jovem. Independente da sua história, ele está aqui em nossas mãos e nós temos o desafio de educá-lo e levar adiante também esse projeto de vida desse jovem aqui dentro da instituição. Mas quando a gente entrou nessa escola que a gente conheceu a Solene, que nos acolheu assim com tudo, foi assim, nos levou lá em cima, deu um up na gente, sabe? Porque antes a gente estava assim meio perdido, sem saber o que fazer. A gente sentiu esse acolhimento aí e aí ela começou a dar uma reagida, sabe? As crises começaram a reduzir. Buscamos então a ajuda de profissionais externos, psicólogos, psiquiatras e criamos uma corrente de apoio, uma corrente de ajuda para que esse estudante se sinta amparado e através desse nosso olhar possa vislumbrar possibilidades de sair dessa situação desconfortável. Mas o tratamento em si ele requer uma equipe multidisciplinar que vai precisar de um psiquiatra, de um neurologista, de uma psicóloga, que ao longo do tratamento são necessárias avaliações específicas para ver em que áreas a pessoa pode estar tendo um determinado prejuízo, né? Primeiramente, há uma necessidade de entendimento do que é esse transtorno, uma explicação para os pais, uma orientação para a escola e, a partir disso, pode ser utilizadas desde técnicas de psicoterapia, psicoterapia comportamental, por exemplo, o uso de medicações pode ser um importante auxiliar também, mas é muito importante que a pessoa, a criança, o adulto, conheça essa dificuldade e também aprenda a lidar de uma forma mais adequada. Por exemplo, uma criança que tem déficit de atenção, ela vai render melhor se ela tiver um ambiente calmo, tranquilo, com menor número de estímulos, né? Essa dona Solene, ela até nos deu a dica de trocar psicóloga. E nós trocamos a psicóloga e a gente viu que essa Mariana, nossa, está dando um resultado muito melhor do que a outra que a gente tinha. Então, até nisso, a Sol disse, Rose, vamos tentar trocar aqui, vamos mexer ali. A crise dela, que era semanalmente, começaram a ser com menos frequência, sabe? E aí a gente teve, assim, um carinho muito especial por tudo que a escola fez por nós. A nossa instituição ela é centenária. Então, nós temos toda uma carga, uma história, um legado que é base para a gente continuar sonhando e ajudando os nossos jovens. Então, vamos em frente. E aí a gente está reagindo, sabe? Reagindo, suportando, tendo esse
esse suporte da escola, porque tu trabalha, a mãe trabalha, e a filha, tu tá onde? Tu saber que ela tá num local bem, num local seguro. Quantas vezes a Rafa ligava pra gente, bah, pai, mãe, eu não tô muito bem, vem me buscar aqui na escola. Aí vinha um WhatsApp assim, pais da Solene, pais, tranquilo, ela está aqui comigo, deixa que eu estou aqui conversando com ela, já está tudo bem, está tudo tranquilo. Eu tive acompanhamento psiquiátrico e acompanhamento de uma psicóloga, mas o apoio da família, apoio dos meus novos amigos e apoio da escola foram o que mais me ajudaram, eu diria, nos tempos atuais. E nós precisamos estar assim, a exemplo do que é a escola, braços abertos, acolhendo e dizendo a eles: não queremos nada mais para você do que simplesmente seja feliz. E na perspectiva cristã, isso tudo, eu sempre digo, ela é a vivência do amor. Quando a gente convive com o próximo, cuida do próximo, valoriza o próximo, a gente está cuidando a si mesmo, está também conectado com o projeto de Deus. E o amor é a expressão desse projeto de Deus nas relações humanas. Hoje ela já quer se arrumar mais, entende? Então a gente sente isso. A gente incentivou muito ela para ir para academia, ela está indo então fazendo academia 3 vezes por semana, de 3 a 4 vezes, de tarde ela vai. E isso está ajudando ela, porque a gente diz, Rafa, tu tá legal, tá melhorando. A gente botou ela no inglês também, então ela está fazendo o inglês também. Então isso está distraindo ela, sabe? Então isso para nós foi muito importante e ela está dando os sinais de reação muito bons, muito satisfatórios para nós. Eu acho que é muito importante nós passarmos a ideia, a cultura para os nossos filhos de que as coisas precisam de um caminho, precisam de um rumo, precisam de etapas. As pessoas precisam estudar, as pessoas precisam fazer uma boa formação, há necessidade de eu estar atento às coisas do mundo, né, entender, né, como é que é o funcionamento das coisas. Mas muitas vezes pais fazem uma pressão muito exagerada, muito intensa, uma cobrança muito grande para que os filhos tenham o seu sucesso. E com frequência isso vai resultar num chamado, num estresse, numa sobrecarga. São crianças que estão fazendo inglês, natação, estão fazendo vários cursos simultâneos e acabam não tendo tempo de viver as etapas da vida, a sua infância, a sua adolescência, e isso necessariamente não vai resultar num sucesso, não vai resultar numa situação na qual a criança ou adolescente se transforme num adulto vitorioso em suas coisas. Então, é importante que os pais, sim, direcionem os seus filhos no seu caminho e nas etapas que são necessárias para a gente conseguir viver nesse mundo que é competitivo, mas que também permitam que os seus filhos sejam aquilo que eles devem ser em cada etapa da vida, que eles brinquem e que eles possam ter o seu tempo livre, o seu tempo de lazer. Não tem mais espaço para a escola fechar a porta e deixar o pai para o lado de fora. O pai precisa estar na escola e precisamos unir forças mais do que nunca. O nosso pátio é uma grande praça, vários são os momentos de congregações formais, em algumas datas comemorativas, datas de culminância de projetos, mas na informalidade do dia a dia. O pai vem para tomar um cafezinho, o pai vem para encontrar outro pai aqui na escola, né? E na informalidade chega para a Adriana, supervisora da escola, ou para o diretor da escola, muitas vezes, irmão, olha tal coisa, vem uma sugestão, bah, Adriana, tu percebeu tal coisa. Então, assim, na informalidade, muito que a gente conseguiu crescer. Quando um pai percebe que o seu filho, filha, né, está fazendo uso de alguma substância, seja lícita ou ilícita, a melhor forma que a gente tem que agir é conversar, é falar. É criar um ambiente seguro, criar um ambiente na qual possa haver um diálogo esclarecedor do que está acontecendo. O uso eventual de álcool, não estou dizendo que isso é permitido, que isso é algo que pode acontecer de qualquer momento. Enfim,
mas o uso eventual, ele pode fazer parte de um processo de experiência. Agora, quando a pessoa está fazendo um uso frequente, isso realmente é um indicativo de algum problema ou de alguma dificuldade que aquela pessoa está apresentando. Então, para isso que os pais têm que ter uma atitude de ouvinte, tem que falar com seu filho, falar com sua filha e tentar esclarecer quais os motivos por que isso está acontecendo, né? E, obviamente, né, como adultos, as pessoas também têm que explicar os riscos de tal atitude. Isso tem que ser feito antes mesmo, né, de qualquer atitude mais drástica, proibitiva, porque do contrário, todo um diálogo que deve ser formador de uma ponte, de um laço mais forte entre um pai e um filho, se transforma num momento de ruptura e muitas vezes leva ao uso mais acentuado ainda dessas substâncias psicoativas. Juntando esse aspecto, nós temos que lembrar também que a exposição a determinadas substâncias químicas, né, podem desencadear determinados tipos de doença. Então, se, por exemplo, uma pessoa que possa ter uma tendência a uma esquizofrenia, né, ela vai investigar que tem parentes de primeiro e segundo grau de esquizofrenia e ela vai, por exemplo, experimentar um cigarro de maconha ou, às vezes, um uso de um LSD. Ela tem uma chance maior de desenvolver, né, um quadro psicótico e talvez grave do que aquela pessoa que não tenha, né, nenhum histórico de situações psicóticas na família. Em questão de drogas ou bebidas alcoólicas, eu não usufruí de nenhum, mas em questão de pensamentos suicidas eu já tive sim. Já pensei algumas vezes sobre o assunto, porém, não é algo que me habita mais. Nós observamos que em muitas situações, educandos externalizam ansiedade, depressão e, por que não dizer, até riscos à própria vida, as automutilações. E precisamos entender que essa dor física, ela está sendo uma referência da dor emocional que esse estudante não está sabendo lidar. E nós, enquanto equipe, enquanto educadores, e posso dizer enquanto orientação educacional, precisamos ter um viés de olhar atento, de escuta sensível, para podermos dar um direcionamento. Então, escutar esse estudante sem pré-julgamentos, sem pré-ideias do que pode estar acontecendo, ouvi-los com calma, atentamente, fazendo com que eles reflitam sobre essas atitudes e buscando também o suporte da família, que em muitos momentos sabemos que essas famílias também não têm um direcionamento, não sabem o que fazer com essas situações, então precisamos dar um norte para isso. Um fenômeno que vem chamando muita atenção e preocupando pais é o chamado da automutilação. São lesões que as pessoas mesmas provocam em si mesmas através de um estilete, através de uma gilete ou de qualquer instrumento que possa fazer marcas que provocam uma sensação de dor, uma sensação de queimação e que geralmente é decorrente de um momento de ansiedade, proveniente de um momento depressivo, de uma situação traumática que a pessoa possa estar vivendo e que ela precisa mais do que nunca ter um apoio dos pais, um esclarecimento e a liberdade de poder falar sobre isso. Pessoas que estão acometidas por esses episódios de automutilação, elas precisam ser levadas ao acompanhamento médico, psicológico, porque isso é um indicativo de uma possível patologia que pode, né, se tornar mais grave. Quando a gente está feliz, ter uma relação humana saudável, a gente consegue também produzir mais. Começa a ter melhores resultados, inclusive acadêmicos, os professores se sentem motivados, toda essa sincronia que acaba criando com a cidade de Caxias do Sul, com as famílias, que muitos são ex-alunos, e os próprios alunos que estão aqui. E nessa conjuntura nós acabamos também sendo um pilar para a vida de muitos estudantes que precisam de uma ajuda maior, de uma acolhida, de uma atenção especial, e também o desafio de fortificar quem está bem. Então a professora chega em 2022 com o conteúdo da segunda série do ensino médio para trabalhar, mas ela conta com alguns pré-requisitos de conteúdo
com alguns pré-requisitos de vivência, de socialização que o aluno não traz. E como é que a gente vai lidar com isso? Então, o desafio para o corpo docente, para a escola, além de continuar com o suporte emocional às famílias, aos alunos, como você gerencia esse lapso, digamos assim, de tempo, né? Com essas questões pedagógicas, emocionais, sociais, porque a sociedade, de uma certa forma, no conjunto, né, sofreu isso, e agora que a gente trouxe aí a expressão do novo normal, né? Era o normal, era o isolamento, o novo normal. Que normal é esse? Em questão de matéria, eu acho que a gente conseguiu recuperar bem no início do ano, os professores conseguiram fazer uma revisão bem boa no início do ano e eu consegui recuperar o que eu tinha perdido durante a pandemia. Eu me sinto muito bem, eu estou muito bem e sou muito grata por tudo que a escola fez e faz por mim. Eu acredito que agora a gente está conseguindo voltar um pouco à questão normal, vamos dizer assim, e os alunos estão sendo trabalhados, tratados, e a gente está conseguindo sim atingir eles de uma maneira mais efetiva agora, que já passou todo aquele primeiro momento. Mas sempre com olhar, porque assim, ó, hoje eles estão bem, amanhã eles apresentam alguma dificuldade, algum problema, então a gente está sempre tendo esse olhar com eles diariamente, porque a gente acaba conhecendo o aluno. Então a nossa missão continua muito forte, iniciada lá em La Salle, de formar um cidadão para a sociedade no qual ele está inserido. Do mundo globalizado, principalmente hoje, sabendo conviver, socializar, interagir e respeitar as opiniões diversas e as diversidades, né, que existem na sociedade global, inclusive respeitando as opiniões dos alunos. Não quer dizer que aquela lá é a verdadeira, a escola vai acatar. Mas a gente precisa ouvir e compreender. E esse é o grande legado de Jesus. Jesus foi muito... Ele não impôs a sua... Ele tinha a opção dele, mas ele não impôs, mas ele soube ouvir e conduzir pelos melhores caminhos todas as críticas, os questionamentos e desafios. E conduziu de uma forma tão coerente que nós passamos 2000 anos e a gente continua seguindo ele.